Lúcio, que vai ser um canal de bênção nessa noite, para ser usado, ousado, com a autoridade dos céus, com a bondade de Deus. Já mande um abraço da nossa igreja para a pastora Kátia, que nós amamos vocês. Vocês são uma bênção, amigos que o céu nos deu. Nós amamos vocês. Que Deus abençoe. E a igreja, como é que faz? Aleluia! Esse lugar já está cheio da glória de Deus. Pode ficar à vontade. É uns 25, 30 minutos. 40 minutos, olha aí. Não se fala isso para pastor, pode ficar à vontade. Senão ele não larga o microfone. Queridos, graça e paz, boa noite, paz de Deus, shalom, receba a paz do jeito que você quiser, porque está mais do que provado e comprovado que a presença de Deus é forte nesse lugar, amém? Pode tomar o vosso assento, glórias a Deus, aleluias. Quero ser grato a Deus pela vida desse casal abençoado, pastor Silvio e pastora Damares, pela confiança, pelo convite que a mim foi dado. Trago saudação da mulher mais linda desse planeta, a minha flor, a minha esposa, a minha amada. 2 de janeiro nós completamos 45 anos de casados, mais 3 anos de namoro, e eu costumo brincar, quando chegar no céu, eu vou procurar o anjo Gabriel e perguntar onde é o cartório do céu aqui, para a gente renovar nosso casamento, porque é bom demais, quando você encontra, e vivemos o verdadeiro enfim sós, os filhos cada um tem a sua dependência, e nós estamos como se fosse um casalzinho. O maior segredo de um casamento, o enfim sós não é após você sair da festa para a lua de mel. O verdadeiro enfim sós em um casamento é quando você cria os teus filhos e os dois continuam vivendo na mesma intensidade de quando começaram. Esse romance, essa alegria, isso é bom demais. A palavra de Deus, e ela manda um abraço a todos, devido à agenda, não pôde estar comigo, mas ela manda a paz para todos vocês. Saudade desse casal, pastor Silvio, pastora Damares, sejam bem-vindos à igreja de vocês, né, que estavam passeando. Glória a Deus. Se sinta em casa, viu? Se gostar do telão pode levar, sinta em casa, que vocês acharam bacana aqui. Filhos queridos, a palavra está em João, Evangelho. Se vocês puderem colocar para mim na Fiel, queridos da mídia, na Fiel, a Bíblia Fiel, agradeço. O Evangelho de João, capítulo 21, somente o versículo 1, que diz assim, depois disto, no original, depois disso, manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos. Depois disso, manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos. Pai, eu te agradeço por essa noite, te agradeço por esse povo lindo, abençoado, adoradores que estão aqui para te adorar, pelos louvores, pela palavra que foi liberado pela pastora Damares, por esse calor, essa presença, onde todos sentem, meu Pai, sabe que a tua presença é bem-vinda nesta casa. Eu quero ser simplesmente um instrumento em tuas mãos, que não seja eu, mas o teu Espírito Santo quem venha falar com a tua igreja nesta noite. Queridos, nós estamos na 12 cultos proféticos para o ano de inovação. Isso é muito importante. Gostei desse tema, pastores, inovação. Inovação é implementar novas ideias, é implementar produtos, é implementar serviços, métodos. Inovação é tornar algo novo, porém útil e aceito. Nós podemos trazer inovação, mas tem que ser útil e ele tem que ser aceito.
Não adianta trazer uma inovação que não é útil, não tem utilidade nem aceitação. E a maior aceitação que nós podemos apresentar para Deus é a nossa entrega, é a nossa vida. E nós estamos hoje, foi me passado, é referente ao mês de setembro. Setembro é o mês 9, então eu estou sendo o 9º profeta dessa noite, o 9º pastor. Estou recebendo um profeta que a pastora falou e eu estou recebendo. E mesmo porque o sacerdote, ele apresenta o povo para Deus, e o profeta apresenta Deus para o povo. E nesta noite, Deus é conhecido por todos, mas nós, na posição de profeta, nós temos a incumbência de apresentar Deus de uma forma mais intensa, porque certamente tem pessoas que vieram aqui para entregar, mas não tem como dizer que vieram pessoas também para receber. E quando nós entregamos, nós recebemos. E a palavra está dizendo que, como eu comentei, setembro é o mês amarelo, né? O mês da campanha nacional da prevenção contra o suicídio. E nós sabemos que no mês de setembro também é um mês perigoso. Por quê, pastor? Porque o mês de setembro é o mês em que você vai viver, janeiro, fevereiro, março. Quando chegar no mês de setembro, vai ser um ano de reflexão. Parece que não, mas é o mês, vai ser o mês da reflexão em que você vai pensar, puxa vida, já estamos quase. Quando você chega em setembro, caminhando para outubro, você fala, puxa, já passou o ano, já estamos quase no final do ano, e o que eu fiz? Mas eu quero ser profeta para dizer que você não vai dizer o que eu fiz, você vai dizer, olha quanta coisa Deus me deu para ser feito. Então já vai entender, né? O mês do suicídio, setembro, não, da campanha nacional, aquele que está suicidando teus sonhos, teus projetos, aquele que por esse tempo todo não teve força para buscar os seus alvos, os seus objetivos, e suicidou tudo isso. Eu quero dizer para você que o mês de setembro, enquanto estiverem fazendo campanha contra o suicídio, você vai estar dizendo, graças te dou, Senhor, pelas grandes conquistas que o Senhor tem me dado até o mês de setembro. Porque por incrível que pareça, o mês de setembro, as pessoas começam já a olhar para o final do ano. Setembro, outubro, novembro, dezembro, já começa a se acomodar numa mesmice que ele vem captando desde o começo do ano. Mas eu estou sendo profeta para dizer que o teu mês de setembro, gente, de verdade, eu não gosto disso, mas às vezes eu gosto de provocar a igreja. Eu sei que vocês também não gostam, mas é um saco olhar para o irmão do lado, mas por favor, olha para o irmão do lado e fala, o mês de setembro vai ser o melhor mês de todos os anos da tua vida, porque você não vai se lamentar pelo que não fez, mas você vai ser grato por aquilo que Deus fez e deu para você fazer. Amém, queridos? Aleluias! Depois disso é o tema da mensagem de hoje. Depois disso, o que? Nós lemos em João capítulo 21, versículo 1, depois disso, manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos. Depois disso o que? Jesus nasceu, Jesus cresceu, Jesus cumpriu o seu ministério. Jesus foi a coisa mais linda que pôde passar nesta terra. Jesus atendia a todos, ele tinha tempo para todos. Jesus, mesmo não concordando com as atitudes, ele respeitava e ele sempre dava um jeito para evangelizar, como fez com Pilatos. Tu é quem dizes, aproveita a chance. Então Jesus, ele cumpriu o seu ministério na terra e ele morre. Telestai, está consumado. Jesus, ele entrega a sua vida por nós na cruz. A cruz divide o velho para o novo. Até Jesus na cruz, até 3 horas da tarde, enquanto ele está com vida, das 3 horas em diante, quando Jesus entrega o seu Espírito, e ele morre por mim e por você, a cruz divide o Velho Testamento para o Novo. Quando Jesus morre, nós saímos da escravidão, nós saímos do jugo que o diabo por muitas vezes zombou e riu, porque ele dizia, quem vai descer para fazer? Até aqui, ninguém conseguiu cumprir, mas Jesus desceu e cumpriu. E ele resgatou a mim e a você do cativeiro.
Ele trouxe para nós o novo, e na sua morte chegou o novo. E agora Jesus, depois de tudo isso, depois disso, dessas maravilhas que ele fez, na sua terceira aparição, que ele faz aos seus discípulos, a saber, a segunda aparição, é quando Jesus aparece, quando Tomé duvida, eu preciso ver para crer. E ali Jesus lança uma palavra profética, que você nunca pode esquecer disso. Jesus disse: Tomé, para você crer, você precisou ver e tocar onde eu fui ferido, e tocar em minhas mãos. Mas bem-aventurado serão aqueles que não vê, mas crê que eu sou. Nós sabemos que Ele é. Você confessa Jesus como teu Salvador, então saiba de uma coisa: você é feliz. Bem-aventurado é feliz. Feliz é aquele que crê, feliz é aquele que confessa. Romanos 10:10 diz: a saber, com o coração se crê, com a boca se confessa. Todo aquele que confessar Jesus como Salvador será. Gente, você sabe o que é ser salvo? É que há um novo céus, uma nova terra nos aguardando. Só que tem um porém. Depois disso, Jesus, pela terceira vez, Ele está prestes a aparecer. E nós temos agora 7 discípulos. Nós temos Pedro, Tiago, João, Natanael, Bartolomeu, mais 2 discípulos que a Bíblia não relata. Mas Pedro, ele fala para eles: vou pescar. E eles falam: vão também. E eles vão pescar. Deixa eu fazer uma pergunta para você, meu querido. Lucas capítulo 5, versículo 10, está escrito que quando Jesus, na primeira pesca maravilhosa, quando Jesus encontrou ali, estava Pedro, estava Tiago, estava João, estava André, irmão de Pedro. Jesus fez algo maravilhoso. Jesus disse para eles: lançai a rede, vai ao alto mar e lança a rede. Depois disso, Jesus decretou para aqueles homens: a partir de hoje, vocês não serão mais pescadores de peixe, vocês serão pescadores de almas, ganhadores de alma. Eu estou tirando vocês dessa vida de plebeu, eu estou tirando vocês dessa mesmice, e agora vocês vão, eu vou lançar vocês para ganhar almas para o meu reino. Só que depois disso, da morte de Jesus, o que eles fizeram? Eles foram pescar. Jesus falou para pescar? O que Jesus disse? Que eles seriam o quê? Pescadores? E eles foram pescar o quê? Depois disso, Jesus aparece. Porque eles vão pescar, eles passam a noite toda pescando, tentando pescar e nada pegam. Mas Jesus aparece dizendo: tenho fome, tem algo de comer? E eles respondem, cerca de uns 100 metros, nós passamos a noite pescando, nada pegamos. Jesus fala: lança a rede do lado direito. Lança a rede do lado, pega a visão, gente, lado direito. Lança. E quando eles lançaram, vieram 153 grandes peixes. João disse, percebeu, é o mestre. Pedro estava com roupa de banho, de pescador, pulou na água, muita vergonha, e ele voltou, e eles voltaram até, e quando chegaram, Jesus já estava com a brasa, com peixe, com pão, ele que dizendo: estou com fome. Mas quando eles vieram, Jesus já estava com a bênção. Eles muito sem graça. Depois disso, de tudo que vir acontecer com Jesus, eles não reconheceram que era Jesus. Deixa eu falar uma coisa para você. Se esse ano eu falo você, mas para quem não veio, porque quem veio já está recebendo, entendendo. Depois disso, de tudo que você vem ouvindo até hoje, o 9º pregador e os 3 que virão, depois disso, obedeça a voz de Deus. Porque se você estiver no foco, na visão, você vai reconhecer Deus te dando direcionamento e posicionamento para esse ano. Mas se a pessoa voltar à mesmice, voltar a fazer novamente o que vem fazendo há anos atrás, ele não vai reconhecer Jesus. Porque quando nós não estamos no foco, quando nós não estamos na direção, quando nós não estamos naquilo que Deus requer de nós, a gente não reconhece e não percebe a voz dele. E eles viram que era Jesus, e Jesus faz aquela famosa 3 perguntas para Pedro: você me ama? Amo. Você me ama? Sim, Senhor, eu te amo. Você me ama? Sim, Senhor, eu te amo. Jesus, ele é mestre. Jesus, ele é perito
em recuperar discípulos, adoradores, que estão perdidos, que estão desorientados. E ali Pedro estava muito sem graça, porque ele havia negado Jesus. E Jesus disse: Pedro, esquece tudo o que foi. Você me ama? Amo. Eu cuidei de você até aqui. Então agora apacenta as minhas ovelhas. Cuida daquilo que eu estou te dando. Sabe o que é isso? Depois disso, Deus está dizendo: cuida daquilo que eu estou te dando. Depois disso, cuida daquilo que eu estou colocando em tuas mãos. Porque vai haver uma inovação na sua vida. Vai haver uma inovação no seu caminho, o norte que Deus vai te dar em 2026, ao qual você nunca viu, porque você agora está reconhecendo a presença dEle. Deus tem prazer em ver o seu povo ser próspero e abençoado. Quando se fala em prosperidade, não é só no financeiro, é em tudo. Vida de louvor não é só cantar. Vida de louvor é você viver para Ele, o adorando em todo lugar. Vida próspera não é só na questão financeira. É prosperidade no trabalho, na alegria, é prosperidade na família, é prosperidade no ambiente, é você ter prosperidade no bairro onde você mora. E é isso que Deus quer de cada um de nós. Porque depois disso o que, pastor? Eu te dei uma introdução bíblica, agora vamos a nós. Nós estamos já vivendo o começo do ano. Se você for perceber, hoje é dia 22 de janeiro. Você percebeu que você piscou o olho e quando você abriu, gente, dia 22 de janeiro. Olha como o mês voa. Depois disso, depois do Natal, depois do Ano Novo, depois em que você fez, desculpa a expressão, mas para mim, o dia mais mentiroso da terra é do dia 31 para o dia 1º. Porque quantas pessoas falam: eu vou fazer isso, esse ano eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Não é o dia mentiroso. Mas só que para nós não é um dia mentiroso, para nós é um dia de convicção. Senhor, esse ano, e aquilo que você, na virada do ano, você falou, está registrado lá nos céus. E quando, depois disso, que virou o ano, alguns foram viajar, alguns foram passear, uns foram para o norte, nordeste, outros foram para o interior de São Paulo, outros foram para Miami, para Houston, para Dubai. E eu, pastor, eu não viajei. Você foi do bairro, você ficou de um lado para o outro, mas algum lugar você foi. Nem que você foi daqui até o Nagumo, até o Jardim Grimaldi, ou o Shopping Aricandu, eu do bairro, enquanto outros foram para Dubai, né? Alguns andando de barquinho desse tamanhozinho, passeando, e é merecido. Outros tiveram pintando a casa, eu não saí, mas alguma coisa você fez na virada de ano, e alguma coisa você projetou para a tua vida, sim ou não? Esse ano, depois disso, você sabe, querido, é uma coisa que nós precisamos aprender e muito nesta vida. Nós estamos em um início de ano, e aquilo que nós planejamos para a nossa vida, a gente precisa acreditar no nosso potencial e não se sabotar. Não se sabote. Eu me lembro que o ano passado eu falei que de janeiro a março são 3 meses determinantes para o seu ano. Isso é psicológico. Se você bater na tecla 30 dias, 28 dias de janeiro, mais 30 dias, e você começar a fazer e não desanimar, quando você entra no 4º mês, mês de abril, você já entra engrenado, você já entra, sabe, no 220. Mas se deixar passar janeiro, fevereiro e março e não fazer nada, sabe o que vai acontecer? Vai acontecer igual com os discípulos: vou pescar. E não era para ir pescar peixe. Você pode voltar à mesmice. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês: você não vai voltar à mesmice. Não, gente, isso é sério, é profético. Diga: eu não vou voltar à mesmice. Eu não vou voltar à mesmice. Porque Jesus pode aparecer para te chamar e você não reconhecer, como os discípulos não reconheceram. Se você entender que hoje há uma palavra profética para a tua vida, e claro que você está entendendo, senão não estaria aqui. A virada de ano é só uma virada de calendário,
A virada de ano é como nós estivéssemos subindo uma grande escada, aí você sobe, aí tem aquele patamar que é um descanso. Ou é como você dirigindo uma estrada longa, você precisa às vezes parar para abastecer, abastece o carro, você se abastece, o alimento, e você continua na jornada. O ano é a mesma coisa, porque o ano virou o número 5 para o 6, mas a nossa vida não. Quem precisa trabalhar na nossa vida somos nós mesmos. Quem precisa mudar a história da nossa vida somos nós mesmos. E depois disso, de tudo isso que você vem ouvindo, da virada de ano, que também se torna um fator psicológico, é normal chegar novembro, a pessoa vê que ela não teve grandes conquistas, ou que ela vem de uma situação, ela relaxa. De novembro a dezembro ela já vai relaxando. Dezembro está chegando, depois, começo do ano eu faço. Não é assim, gente. Deixa para o ano que vem. O ano que vem a gente começa. Então, depois disso já foi. O ano passado já foi. Agora é um ano. E é um ano profético. É um ano onde você, durante 12 cultos proféticos, para um ano de inovação. Inove na sua casa, casais. Vocês que de repente estão buscando uma melhor forma de viver dentro de casa, faça uma inovação. Homem, seja um meninão em casa, não tem nenhum problema. Porque às vezes a mulher fala, você parece criança. E de fato o homem tem um lado criança. Deixa o menino ser feliz. Deixa de ser chata também. Deixa o menino brincar. Não tem umas brincadeirinhas aí. Deixa o menino rodar, deixa o menino brincar. Filhos, jovens, depois disso, de tudo que vocês vêm ouvindo, deixa Deus conduzir sua vida, jovem. Se porventura tem algum jovem no namoro com dependência emocional, namoro tóxico, depois disso, tudo que Deus vem fazendo sobre a tua vida, depois do que vocês vêm aprendendo nesse lugar, inove a sua vida para 2026, porque você vai ser um referencial. Está cheio de jovens precisando de você aí fora, e eu sei que essa igreja ela tem um potencial com essa juventude, mas é importante a gente estar falando. Depois disso, jovens, comece a enxergar um novo horizonte para a sua vida, porque Deus vai preparar o melhor ano da sua história. Deus vai. A gente fala vai, mas na verdade já está tudo escrito, tudo preparado. Deus criou o mundo. Primeiro Ele criou tudo, depois fez e nos criou. Ele preparou o melhor para nós, mas é no caminho, é na decisão. A gente está tudo pronto. Será que o que Deus preparou para mim? Preparou o melhor. Ele preparou o melhor para nós. Quem desvia do caminho somos nós. Existe uma guerra no mundo espiritual pela sua vida, por nós. Romanos 8 diz que por amor a ti, nós somos entregues à morte todos os dias. Mas Jesus morreu para inovar a minha vida, inovar a sua vida. Jesus morreu para nos trazer liberdade. E depois disso que você passou, você teve o seu momento, já estamos começando janeiro para fevereiro. Se de repente você estava numa marcha de 40, 60, 80, engata e põe 100, põe 120 nessa estrada, nessa longa estrada da vida, porque algo novo Deus está me usando para dizer que vai acontecer sobre a tua vida. Algo novo, novidades de vida, Deus está colocando no meu coração para falar desta forma. Eu não estou conseguindo ler o meu esboço, não estou conseguindo ficar passando, porque eu estou deixando o Espírito Santo me usar, que depois disso, quando você olhar para você, se valorizar, parar de se sabotar, parar de viver daquele jeito, eu sou assim, eu penso assim, você era assim, agora você vai viver depois disso, da morte de Cristo, você vai viver para Ele. Romanos 11:36, porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Ele morreu por nós. Ele deixou o esplendor da sua glória, deixou o seu trono.
Eu tenho uma frase muito antiga, que não é minha, claro, que diz que se os céus fosse papel e o mar fosse tinta, e as aves da pena usar para escrever, que é assim que se escrevia antigamente, faltaria papel, faltaria tinta e faltaria a pena para escrever o grande amor de Deus por nós. O amor dele é tão grande, Jesus tem um amor tão grande por nós, que eu fico constrangido às vezes. Você não se constrange com o amor dele? Depois da morte dele, ele não morreu para nos trazer, talvez, será, quem sabe. Ele morreu para dizer, tu porém vai até o fim. Depois disso, da morte de Cristo, janeiro está terminando, março está chegando, janeiro, fevereiro, março, abril. Quando chegar o mês de setembro, grave o que eu estou te dizendo. É o mês que você vai sentar, não para se lamentar, está chegando mais um final de ano. Você vai sentar para dizer, obrigado, Senhor, pelo que o Senhor fez na minha vida até aqui. Porque setembro também, se a gente for olhar no calendário, 7 de setembro lembra o quê? Independência. É independência. E nós precisamos buscar essa independência, e não ser dependente de escassez financeira, de escassez de discórdia, escassez de briga, escassez disso, daquilo, não. Eu estou declarando e profetizando que é o ano da sua independência. Jesus olhou para Pedro e disse, você me ama mesmo? Senhor, já falei que te amo. Quantas vezes os pastores encostam alguém para falar, não, pastor Silvio, pastor Adalmário, já falei, eu vou melhorar, eis-me aqui. E às vezes parece que a gente, como pastores ou como pais, somos chatos. A gente quer o bem de cada um de vocês. Parecia que Jesus estava sendo chato com Pedro, mas Jesus estava ali trabalhando com ele, estava dando a ele chaves. Jesus, ele é, como eu já falei, ele é perito em recuperar pessoas desanimadas, pessoas sem força. Jesus, ele é perito em ativar em pessoas tão desmotivadas. Por mais que você busque uma ajuda profissional, que é bom, mas a ajuda do alto, a ajuda dos céus, ela nunca falha. Tem uma passagem que diz, ainda que teu pai e tua mãe te abandonar, eu não te abandonarei. E Jesus está dizendo, depois disso, da minha morte por você, vai. Não fique pensando, será? Não fique pensando nisso não. Romanos capítulo 5, versículo 20, chega a dizer para mim, e chega a dizer para você, que isso é importante. Onde abundou o pecado, superabundou o quê? Mas onde o pecado abundou, superabundou o quê? Vamos trazer para a atualidade. Onde abundou o desânimo, onde abundou a falta de credibilidade em você mesmo, onde abundou a pouca fé, onde abundou o complexo de inferioridade, onde abundou ninguém olha para mim, onde abundou quem sou eu, Deus está dizendo hoje, superabundou a minha graça sobre a tua vida. Onde abundou, eu não sei, talvez eu vou conseguir esse ano, não sei, está abundando a graça, dizendo, você pode, você consegue, você vai até o fim, porque o fim, o que tem nos aguardando? Tu porém vai até o fim, e eu vou dar o quê? A coroa, a recompensa, pelo trabalho prestado a Deus aqui na terra. Então vai até o fim naquilo que Deus preparou para a sua vida. Está em tuas mãos, está em você, a decisão é sempre nossa. Jesus na quinta-feira à noite, na última ceia que ele deu aos seus discípulos, sabendo da intenção de Judas, ele falou, o que tem que fazer, faça logo. Ele não impediu, mas ali foi o tipo,
Judas, cara, acorda, você vai fazer isso mesmo comigo? Talvez o inimigo vai tentar tirar de você o foco, o norte. Grave isso, chegando de repente março, abril, maio, você começa a olhar, puxa, o ano está indo, não fiz nada, não, mas não espere chegar a isso, começa a fazer agora. Gente, é profético esse tema, inovação. A igreja é uma bênção. É uma igreja crescente, uma igreja de movimento. E o pastor, não sei se veio dele, de quem que veio essa inovação, mas que bênção. Inovar. Alguém pode pensar, mas inovar o que mais? E isso é do altar para a igreja, é uma cachoeira de água jorrando sobre a igreja. No campo profissional, inova esse ano. Talvez aqui não está dando, vai para outro campo. Mas inove e profético. Porque Deus vai levantar grandes homens e mulheres na área financeira. Já pensou que gostoso? Pastor Silvio, pastora Damares, tem a construção aqui do lado. Vai precisar de quantos caminhões de milheiro de bloco? 100 caminhões. 10 eu pago, o outro 10 você, mas eu vou pagar 20, eu vou pagar 30 caminhões. Está aqui esses mantenedores da casa de Deus? Porque é o ano de inovação. Depois disso que Deus está me usando para falar com você, como que pode alguém daí para casa e dizer, será que Deus falou comigo hoje? Depois disso, meu amigo, é só alegria. Se porventura um de vocês vier reclamar alguma coisa, lembra, você vai chegar nesse alguém e falar, mas escuta, depois disso o quê? O que você ouviu lá pelo pastor Lúcio? Você vai ficar esperando o quê? Porque os discípulos voltaram a fazer a mesma coisa antes de reconhecerem Jesus, voltaram a fazer a mesma coisa. É muito natural que as pessoas procurem fazer o melhor para eles, mas ele vê que não estão conseguindo, ele vai voltando à mesmice, e Deus vai usando pessoas para falar, vai usando palavras proféticas, ele não vai conseguir perceber que é Jesus quem fala com ele. Mas mesmo assim Jesus, ele vai marcar, ele está marcando esse encontro com você, porque ele está preparando uma novidade para a sua vida sentimental, profissional, espiritual, porque a melhor coisa, o templo mais importante de um ser humano é o seu rosto, a sua fisionomia. As pessoas precisam olhar para você e ver a presença de Cristo. Você é o templo, está estampado aqui. As pessoas precisam olhar para você e ver alegria. Depois disso, só nos resta, no bom sentido, alegria, para dizer, Senhor, até aqui o Senhor tem me ajudado. E depois disso, da tua morte, depois que passou o ano, depois que eu viajei, depois que eu passei, depois que eu me abasteci, eu quero começar esse ano de uma forma diferente, com uma inovação diferente, em todos os campos da tua vida. E eu me aventuro e dizia até no seu comportamento, mude o seu comportamento, mude a sua forma de expressar. Uma igreja alegre, se envolva nessa alegria. Uma igreja onde as pessoas estão aqui, estão ali, se envolva nisso, porque quem faz o ambiente é você. Se você tem prazer de ter um ambiente de alegria, ou ser bem recebido, você tem que se entregar. Deus está me usando para falar que tem pessoas que é tímido, mas é o meu jeitinho, mas às vezes esse jeito, o inimigo consegue sabotar a pessoa e falar, está vendo, ninguém olha para você, ninguém gosta de você. Mas depois disso que Deus está dizendo, que Ele veio para restaurar, Ele veio para agregar pessoas. Eu quero que você saia também dessa masmorra, desse calabouço, vamos dizer assim. Deus está falando com alguém. Sai e se associe, porque não tem como uma igreja dessa, um lugar desse tão alegre, alguém já dizer, ninguém gosta de mim. Isso não é coisa de Deus, porque Deus, só de você estar aqui, Deus te ama e tem um amor muito grande. Ele tem uma promessa maravilhosa sobre a tua vida. Por isso, chegando ao final, filhos, depois de tudo isso,
A permissão agora está em você, a decisão é tua. Ninguém pode mais decidir por você. Eu tenho certeza que, assim como Jesus restaurou os discípulos, quando eles voltaram a fazer a mesmice, e Jesus teve encontro, em nenhum momento eu vi ali Jesus brigando, chamando a atenção deles. Em nenhum momento está escrito que Jesus falou: lembra que eu chamei vocês para ser pescadores de alma, e vocês não mais de peixe, vocês vão em pé. Não, Jesus soube trabalhar. E uma igreja que tem a visão do reino, ela sabe trabalhar. E uma igreja unida, quem segura essa igreja? Então a decisão está em cada um de nós, daquilo que Deus tem para nós esse ano. E eu não tenho dúvida que Deus preparou o melhor para mim e para você. Eu não tenho dúvida que Deus preparou o melhor para mim e para você. Não deixa Jesus passar desapercebido perto de você, porque depois disso, a presença dele, na sua oração, no seu clamor, no seu jejum, ele vai falar com você, ele vai te dar o norte. Tem pessoas aqui que estão dizendo: Senhor, eu não sei o que fazer, eu não sei como fazer. Quando a gente não sabe o que fazer, como fazer, entrega na mão dele. Fala: Senhor, faz por mim. Inova a minha vida, inova os meus pensamentos, inova o norte, o caminho que o Senhor tem para mim. Porque Jesus, na sua ascensão, ele subiu. E quem segurou Pedro? Quem segurou um Pedro que negou Jesus, que ficou acanhado quando reconheceu que era Jesus? Quem segurou Pedro? Pedro chegou cheio do Espírito Santo. Varões Galileu, vocês mataram o mestre. Pedro saiu evangelizando. Pedro não teve mais medo. Deus inovou o caminho de Pedro de tal forma que a história diz, não está registrado, não tem endereço bíblico, mas a história diz que quando Pedro, na sua morte, diz que colocaram ele na cruz para morrer na cruz, e ele fez um pedido: só me faz um favor, não deixa eu morrer igual o meu Jesus, não, me coloque de cabeça para baixo, porque eu não sou digno de morrer igual o meu Jesus morreu por mim. Que missão cumprida. Nós temos uma missão para cumprir nessa terra. Depois disso, nós temos uma missão para cumprir nessa terra. Depois de tudo que você vem ouvindo, depois da virada do ano, depois disso, Deus tem uma grande missão a delegar para você, como assim ele fez para o apóstolo Pedro e para os seus discípulos. Amém, queridos? E esta é a palavra que o Senhor me deu nesta noite, que vocês recebam de bom grado. Eu posso fazer uma oração com a igreja? Se coloque de pé, por favor. Aleluias. As escolhas e decisões para esse ano 2026, quem está no controle agora somos nós. Deus já preparou o melhor. Para alcançar agora somos nós. Não se sabote com as velhas frases: quem sou eu? Eu não valo nada, eu não sou ninguém. Imagina, isso não é para mim. Deus usa os improváveis. Deus faz dos improváveis coisas extraordinárias acontecer. Talvez se você se sentia um improvável, depois disso, Deus está dizendo: é com você que eu falo nessa noite, filho. Ele está renovando a sua mente. Como diz em Romanos 12:2, é uma renovação de mente depois disso. Curve sua cabeça. Eu quero te dar um minuto de uma oração exclusiva tua. Talvez você é uma pessoa que chegou a pensar: oh meu Deus, mais um ano, eu vou começar mais um ano, já nem sei como vai ser. Mas depois disso que você ouviu nesta noite, eu estou sendo um profeta para dizer: vai ser o melhor ano da tua história. E se você falar amém, que quer dizer assim seja, eu recebo, você vai estar decretando que esse ano vai ser o melhor ano da tua história. Faça essa oração de um minuto. Você faça uma reflexão.
E lembre que no mês de setembro você vai agradecer. Você vai dizer: Senhor, como o Senhor tem mudado a minha história até setembro. E outubro, novembro e dezembro vai ser um mês só de gratidão sobre a tua vida. Porque Deus está preparando pastos verdes. Eu vejo pessoas falando: Pastor Silvio, eu preciso contar o que Deus tem feito na minha vida. Eu preciso contar, Pastor Silvio, o que Deus está fazendo. Damares, deixa eu subir naquele altar e falar o que Deus está fazendo na minha vida. Gente, está chegando bênção sobre bênção. A graça de Deus, ela é abundante, superabundou nesta noite sobre a vida de cada um que aqui está. Porque depois disso, eu estou vendo barreiras sendo quebradas, famílias sendo reestruturadas. Talvez não seja você, mas por alguém que você está pedindo. Jovens saindo das drogas, depois disso, jovens sendo resgatados por essa força jovem que tem nesta igreja. Depois disso, eu estou vendo novos músicos para somar, banda chegando, escala, porque depois disso, sobre esse lugar, depois da morte dele, e como fala em Gálatas 5:1, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. A liberdade está disponível. Receba nesta noite. Curve sua cabeça agora e fique com as mãos assim de receber. Eu quero ser profeta sobre a tua vida nesta noite, dizendo: Pai, a tua palavra foi ministrada nesse lugar nesta noite. Depois disso, de tudo isso que eles ouviram e que eles vêm ouvindo desde o começo desse ano, depois da virada de ano, já estamos em 2026 e nós estamos avançando para um ano de inovação. Como lá na nossa igreja, um ano de rendição aos teus pés. Nós estamos nos rendendo aos teus pés, porque o Senhor vai inovar mais e mais, vai dar estratégia para o pastor Silvio e pastora Damares. O Senhor vai inovar mais e mais. Eles vão dar mais trabalho para os obreiros deles, porque inovações chegarão mais e mais, com mais intensidade sobre esta casa, sobre esta juventude, sobre estas crianças, sobre os casais, sobre os irmãos, as irmãs, e aquele que está cansado dizendo: eu estou sozinho até hoje, mais um ano, o Senhor vai preparar também para esta pessoa. O Senhor vai preparar para esta pessoa na área amorosa, na área do relacionamento amoroso. O Senhor vai preparar, Senhor da glória, esse casamento. O Senhor vai restaurar esta vida profissional deste homem, desta mulher, sendo ele o mantenedor da sua casa, e ele tem se queixado: o meu salário, Senhor. O Senhor vai renovar, vai inovar sobre esta mente, e ele vai ver o que ele nunca viu, onde ele nunca percebeu, e dali virá o recurso financeiro para esta pessoa, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Eu declaro e profetizo, meu Pai, sobre esse lugar, dentro desta campanha de 12 cultos proféticos para o ano de inovação, que serão 12 meses, já nesse mês de janeiro, certamente já tem pessoas contando milagres, e vai ter mais e mais, porque ano de 2026, Senhor da glória, será um ano onde esta igreja, esse ministério, onde este povo irão ver tanta inovação, não só na igreja, mas também na sua vida, que eles vão se regozijar, celebrar como a tua palavra nos ensina. Por isso, meu Deus, eu quero ministrar sobre a vida de cada um dos teus filhos uma noite inesquecível para cada um deles, uma noite de bênção, porque a paz que eles vieram para esse lugar, com a mesma paz e intensidade de alegria que eles vieram para esta casa, para este lugar, eles vão voltar para a sua casa, eles vão voltar para o seu lar, e lá eles vão contagiar. Vai contagiar papai, vai contagiar mamãe, vai contagiar vizinho. As pessoas vão ver diferença nesta pessoa, porque depois disso eles vão voltar com um brilho a mais. Se vieram com brilho, vão voltar com 2, com 3, porque eu estou profetizando e declarando e ordenando que todo mal, toda seta maligna lançado para destruir o sonho desta pessoa, lançado para destruir a alegria desta pessoa, eu te ordeno agora, em o nome de Jesus, que saia
e que sejam agraciados e abençoados para o teu louvor e para a tua glória. E as palmas louvam e exaltam o nome. Meu Deus. Mais perto da face, espanto com peso da glória. Levanta suas mãos depois disso. Mais perto, Adore a Ele. glória. Ame. Mais perto, Você pode da fazer melhor para morte. Ele. O medo quer me parar, então me tira o medo. Depois disso, Deus tira o medo, Que me a faz ansiedade. dizer, Moisés, Deus tira a tu dor. vai em meu lugar. Deus tira a frieza. Faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, o que me faz tremer as pernas. A porta aberta é você, mas a fechada é você, é tudo sobre você. Depois disso, você pode continuar do jeito que está. Você pode continuar duvidando. Você